Patrística. Policarpo de Esmirna. Introdução. 1. Vida. A Igreja de Esmirna parece gozar de grande estima pelos tempos de Policarpo, a julgar pela lisura com que o autor do Apocalipse a trata e os elogios que lhe tece Inácio, na carta a ela destinada. De fato, das 7 igrejas destinatárias das 7 cartas do Apocalipse, a de Esmirna é a única não recriminada por alguma falta. Escreva ao anjo da igreja de Esmirna. Assim diz o primeiro e último: conheço tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. Não tenhas medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vos para a cadeia. Sê fiel até a morte. Eu te darei em prêmio a coroa da vida. Apocalipse 2, 8, 10. Inácio de Antioquia, por sua vez, dirigindo-se aos esmirniotas, escreve: a Igreja de Deus Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo, que obteve por misericórdia todos os dons, repleta de fé e amor, a qual não falta nenhum dom, caríssima a Deus, portadora dos objetos sagrados. Carta aos esmirniotas, saudação. É numa comunidade com todas estas qualidades que Policarpo é formado, educado e feito bispo. Contudo, de sua infância, sua formação, sua família, ignoramos tudo. Informações sobre ele só a partir de sua atividade pastoral como bispo à frente da comunidade. Graças a alguns testemunhos fidedignos, podemos reconstruir sua personalidade. Além da carta aos Filipenses, na qual revela toda a sua alma, seu coração compassivo, sua compreensão para com os fracos, há ainda a narração de seu martírio e as frequentes referências de Ireneu de Leão, seu discípulo. Uma dessas referências, encontramos-la numa carta que Ireneu remete a um velho condiscípulo, amigo, o presbítero romano Florino. Tendo se bandeado para os gnósticos, Ireneu tenta recuperá-lo evocando as recordações da infância e juventude que ambos viveram sob a orientação de Policarpo. Estas doutrinas, Florino, para dizê-lo de maneira suave, não correspondem a um sentir sadio. Estas doutrinas não são afinadas com a Igreja e precipitam aqueles que as seguem na maior impiedade. Nem mesmo os hereges que estão fora da Igreja se atreveram a lançá-las à luz pública. Estas doutrinas não te foram transmitidas pelos anciãos, anteriores a nós, que conviveram com os apóstolos. Porque eu te vi, quando ainda era eu menino, na Ásia interior junto de Policarpo, e tratando de ganhar a estima dele. E é assim que me recordo melhor do que aconteceu outrora, do que aquilo que aconteceu ontem. Pois, o que de criança aprendemos cresce juntamente com a alma e se faz uma coisa com ela. De tal sorte que posso dizer até o lugar em que o bem-aventurado Policarpo se sentava para dirigir sua palavra, como entrava na matéria e como terminava suas instruções, seu gênero de vida, a forma de seu corpo, as práticas que dirigia à multidão, como contava seu trato com João e com os demais que haviam visto o Senhor, e como recordava as palavras deles, e que era o que tinha ouvido deles acerca do Senhor, quer sobre seus milagres, quer sobre sua doutrina. Policarpo relatava de acordo com as Escrituras. Todas estas coisas não só as escutei tão diligentemente pela misericórdia de que Deus usou comigo, arquivando-as não precisamente no papel, mas em meu próprio coração.
mas sempre, pela graça de Deus, as sigo autenticamente ruminando. Texto em Eusébio de Cesareia, História Ecclesiae, 5, 2, 3. Segundo Tertuliano, Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo João, segundo tradição daquela igreja, do mesmo modo que a igreja de Roma afirma que Clemente fora ordenado bispo por São Pedro. De Praescriptione Articorum 32. Argumentando em favor da tradição apostólica, indicando onde está a verdadeira tradição cristã, Ireneu nos fornece mais alguns dados importantes sobre Policarpo. Podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que foi estabelecido bispo da Ásia, na igreja de Esmirna, pelos próprios apóstolos. Nós o vimos na nossa infância, porque teve vida longa e era muito velho quando morreu com glorioso e esplêndido martírio. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite e que é a única verdadeira. E é disso que dão testemunho todas as igrejas da Ásia e os que até hoje sucederam a Policarpo, que foi testemunha da verdade bem mais segura e digna de confiança do que Valentim e Marcião e os outros perversos doutores. De Praescriptione Articorum 3, 2, 4. Ainda segundo Ireneu, Policarpo empreendeu uma viagem a Roma sob o pontificado de Aniceto, por volta do ano 155, para discutir com ele a data da celebração da Páscoa. Os asiáticos a celebravam no dia 14 do mês judaico de Nisan, qualquer que fosse o dia da semana. Os ocidentais, em Roma, portanto, celebravam-na sempre no domingo, dia da ressurreição. No tempo de Ireneu, esta tornou-se uma questão aguda. Em 170, o Papa Vítor quer forçar as igrejas da Ásia a aceitar o costume ocidental, ameaçando-as com a separação da comunhão católica. Ireneu intervém relatando ao Papa Vítor a entrevista de Policarpo e Aniceto. Esta carta é outro testemunho de primeira grandeza. Apelando para a autoridade do apóstolo João, foi a Roma discutir com o Papa Aniceto a data da celebração da Páscoa, em 155, tentando um acordo. Aniceto não persuadiu Policarpo a deixar de observar o que com João, o discípulo de Nosso Senhor, e com os outros apóstolos, tinha sempre observado. Policarpo, por sua vez, não conseguiu reverter a observância de Aniceto, que lhe dizia ser necessário conservar o costume dos presbíteros que o tinham precedido. As coisas estavam assim, permaneceram unidos um ao outro, e a celebração. Aniceto cedeu a Eucaristia a Policarpo, evidentemente por deferência, e eles se deixaram em paz, e na igreja todos tinham a paz, guardassem ou não a observância conforme. Eusébio, História Ecclesiae, 5, 24, 16. 6, 14, 1. Conforme Eusébio de Cesareia, na Crônica e na História Ecclesiae, 5, 14, 10, houve, em Esmirna, uma perseguição. Policarpo estava escondido fora da cidade. Um de seus escravos o traiu. Preso, foi conduzido ao circo para ser queimado vivo. Todos o admiravam. Quando entrou na arena, os pagãos gritaram: Eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. Ata dos Mártires 12,2.
sofreu o martírio, provavelmente, aos 23 de fevereiro de 155. Teria, então, 86 anos. Era um domingo, ou o dia do grande sábado da ressurreição. 2. Carta aos Filipenses. Policarpo teria escrito várias cartas destinadas às diversas comunidades. Destas, só se conservou, parcialmente em grego e inteiramente em latim, a endereçada aos Filipenses. Existe também uma carta importantíssima de Policarpo aos Filipenses, onde os que desejam e se importam com a sua salvação podem conhecer as características da sua fé e a pregação da verdade. Ireneu, de Praescriptione Articorum 3, 4. A razão da carta parece ter sido o fato de a comunidade de Filipos ter pedido a Policarpo cópias das cartas de Inácio de Antioquia. Policarpo enviou as que tinha e aproveitou para anexar uma carta pessoal. Nesta carta, Policarpo ataca as falsas doutrinas, 8,1, e defende, provavelmente contra os docetistas, a encarnação e morte reais de Cristo, a organização da Igreja, governada por comissão de presbítero, inculcando sempre a necessidade da obediência aos presbíteros e diáconos. Além disso, a carta está recheada de toda sorte de exortações sobre a verdadeira fé, o valor da caridade esmola, 10,2, sobre o dever de orar pelas autoridades civis, 12,3, insiste sobre a necessidade de se abster de todo tipo de cupidez. Sua cristologia é simples. Crê na morte redentora de Cristo, sua ressurreição, na justificação e salvação. Cristo é juiz dos vivos e dos mortos. É o fundamento de toda a obra do cristão. É interessante observar que Policarpo não se dirige aos bispos, mas à comunidade de Filipos. Esta comunidade não teria bispo. É uma carta simples, pobre de estilo, sem originalidade. Falta-lhe o vigor das cartas de Inácio. Uma carta de edificação geral. Enquanto Inácio insiste em recomendar a subordinação à hierarquia, com o bispo à frente, Policarpo nem mesmo cita o bispo. Aconselho aos anciãos que tenham entranhas de misericórdia para com todos, sejam cheios de caridade para com os débeis ou enfermos, com as viúvas, os órfãos, os pobres. Não tem nenhuma palavra dura, de recriminação, nem mesmo para com valente que teria abandonado seu posto de presbítero por vício, cobiça, mas recomenda aos filipenses que não o tratem mal. Aos jovens recomenda a castidade. Às casadas, que sejam boas esposas e mães solícitas da educação de seus filhos no temor do Senhor. As virgens devem caminhar em consciência irrepreensível e casta. Todos tenham conduta irrepreensível diante dos gentios, para que não se blasfeme por sua culpa o nome do Senhor. Estes são os temas, o assunto da carta. Ela se torna, assim, o reflexo de sua alma, de seu interior, daquilo que lhe brota espontaneamente de suas meditações. Deve-se observar, ainda, que nela não se encontra nenhuma citação ou referência ao Antigo Testamento. Por outro lado, despojada de qualquer artifício literário, não apresenta nenhuma especulação típica de um homem helenizado. É um homem suave, pacífico, fiel cumpridor dos mandamentos, guardião da tradição dos apóstolos. 3. Martírio.
Por volta do ano 400, um autor anônimo se faz passar pelo sacerdote Piônio de Esmirna, morto em 250, escreve uma vida de Policarpo. Embora totalmente lendário, insere nela o texto completo, autêntico, da carta da Igreja de Esmirna endereçada à Igreja de Filomelo, relatando o martírio de Policarpo. Trata-se de um texto, no gênero literário epistolar, escrito logo depois da morte de Policarpo, endereçado à Igreja de Filomelo. Este é o primeiro texto cristão que descreve o martírio, e também o primeiro a usar este título de mártir para designar um cristão morto pela fé. O texto parece ter sofrido influências de narrações semelhantes do judaísmo de Segundo e Macabeus. Por sua vez, influenciou o desenvolvimento deste gênero literário entre os cristãos, o que fez Renan declarar: este belo trecho constitui o mais antigo exemplo conhecido das atas de martírio. Foi o modelo que se imitou e que forneceu a marcha e as partes essenciais destas espécies de composições. De fato, parece ser um texto tão importante que leva J. Le Breton a afirmar: o historiador das origens da religião cristã não poderia desejar um texto mais autorizado. H. Deleaille destaca o valor histórico deste documento afirmando: é o mais antigo documento hagiográfico que possuímos, e não há uma só voz para dizer que existe outro mais belo. Basta relê-lo e pesar cada frase para se persuadir de que esta narração é a que pretende ser a relação de um contemporâneo que conheceu o mártir, o viu no meio das chamas, tocou com suas mãos os restos do santo corpo. O capítulo 20 nos informa que esta narração sumária foi redigida por certo Marcião, um irmão da Igreja de Esmirna. O copista que transcreveu a carta foi Evaristo. E, de fato, um sumário, se pensa nos 11 mártires que precederam Policarpo. Primeira carta aos Filipenses 13:1. Vos Inácio me escrevestes para que leve também a vossa carta, caso alguém vá até a Síria. Se tiver boa oportunidade, farei isso pessoalmente, ou enviarei um encarregado, que irá também como vosso representante. 13:2. Como nos pedistes, estamos enviando para vos as cartas de Inácio, por ele endereçadas a nós, assim como as outras que temos conosco. Todas elas vão junto com esta, e podereis aproveitar muito. Elas contêm fé, perseverança e toda a edificação quanto a nosso Senhor. Comunicai-nos aquilo que ficarem sabendo sobre Inácio e sobre aqueles que com ele estão. Segunda carta aos Filipenses. Saudação. Policarpo e os presbíteros que estão com ele, a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filipos. A misericórdia e a paz sejam dadas em plenitude pelo Deus Todo-Poderoso e por Jesus Cristo nosso Salvador. Fé dos Filipenses 1:1. Participei grandemente da vossa alegria, em nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebestes os imitadores do verdadeiro amor. De fato, como vos era conveniente, acompanhastes os que estavam acorrentados com cadeias dignas dos santos, as quais são os diademas daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus nosso Senhor. 2. Alegro-me, ainda que a raiz firme de vossa fé, que é anunciada desde os tempos antigos,
permanece até agora e frutifica em nosso Senhor Jesus Cristo, que aceitou sair ao encontro da morte pelos nossos pecados, e que Deus ressuscitou, livrando-o das dores do Hades. 1:3. Sem tê-lo visto, vos acreditais nele, com alegria indizível e gloriosa, que muitos querem conseguir. E vos sabeis que é pela graça que fostes salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Crer em Cristo ressuscitado. 2:1. Por isso, cingi vossos rins e servi a Deus no temor e na verdade, abandonando as palavras vãs e o erro de muitos, crendo naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos e lhe deu a glória e o trono à sua direita. Tudo que existe no céu ou na terra lhe está submisso. Tudo que respira o celebra, a ele que vem como juiz dos vivos e dos mortos, e de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. 2:2. Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará, se fizermos a sua vontade, se caminharmos em seus mandamentos, e se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda a injustiça, ambição, amor ao dinheiro, maledicência, falso testemunho, não retribuindo o mal com o mal, injúria com injúria, golpe com golpe, maldição com maldição. 3. Lembrando-nos do que o Senhor ensinou: não julgueis, para não serdes julgados. Perdoai, e sereis perdoados. Usai misericórdia, para receber misericórdia. A medida com que medirdes, servirá também para vós. Felizes os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. 3:1. Irmãos, não é por mim mesmo que vos escrevo essas coisas sobre a justiça, mas porque vos mesmos o pedistes a mim. 3:2. De fato, nem eu, nem qualquer outro como eu pode se aproximar da sabedoria do bem-aventurado e glorioso Paulo. Ele, estando entre vós, falando pessoalmente aos homens de então, ensinou com exatidão e força a palavra da verdade e depois de partir, vos escreveu cartas. Se as lerdes atentamente, podereis edificar-vos na fé que vos foi dada. 3:3. Ela é a mãe de todos nós, seguida da esperança e precedida do amor a Deus, a Cristo e ao próximo. Aquele que adere a isso, já cumpriu o mandamento da justiça, pois aquele que tem o amor está longe de todo pecado. Amor ao dinheiro. 4:1. O princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Sabendo, portanto, que nada trouxemos ao mundo e que nada podemos levar dele, armemo-nos com as armas da justiça e ensinemos primeiro a nós mesmos a caminhar conforme o mandamento do Senhor. Dever dos esposos. 4:2. Em seguida, que as vossas esposas caminhem na fé que lhes foi dada, no amor e na pureza, tratando carinhosamente seus maridos com toda a fidelidade, amando também os outros com toda a castidade, e educando os filhos no temor de Deus. Dever das viúvas. 4:3. Que as viúvas sejam sábias na fé do Senhor e intercedam sem cessar por todos. Fiquem afastadas de toda calúnia, maledicência, falso testemunho, amor ao dinheiro e qualquer mal.
saibam que elas são o altar de Deus, e que Ele examina minuciosamente cada coisa, e nada lhe escapa de nossos pensamentos, sentimentos e segredos do coração. 5. 1. Portanto, sabendo que com Deus não se brinca, devemos andar de modo digno de seus mandamentos e de sua glória. Dever dos diáconos. 5. 2. De igual forma, que os diáconos sejam irrepreensíveis diante da justiça dele. São servidores de Deus e de Cristo, e não dos homens. Que não caluniem, nem sejam dúplices nem amantes do dinheiro. Sejam castos em todas as coisas, misericordiosos, zelosos, andando segundo a verdade do Senhor, que se tornou o servidor de todos. Se o aguardarmos neste mundo, Ele nos dará em troca o tempo futuro, pois Ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos, e, se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com Ele, se tivermos fé. Dever dos jovens. 5. 3. Do mesmo modo, que os jovens sejam irrepreensíveis em tudo, preservando antes de tudo a pureza, refreando todo o mal que está dentro deles. De fato, é bom repelir os desejos neste mundo, porque todo desejo guerreia contra o espírito. Nem os fornicadores, nem os efeminados, nem os sodomitas terão parte no reino de Deus, nem aqueles que praticam coisas estranhas. Por isso, é preciso que eles se abstenham de todas essas coisas, e estejam submissos aos presbíteros e aos diáconos, como a Deus e a Cristo. As virgens devem viver com consciência irrepreensível e pura. Dever dos presbíteros. 6. 1. Os presbíteros também sejam compassivos, misericordiosos para com todos. Tragam de volta os desgarrados, visitem todos os doentes, não descuidem a viúva, o órfão e o pobre, mas sejam sempre solícitos no bem diante de Deus e dos homens. Abstenham-se de toda cólera, acepção de pessoas, julgamento injusto, mantenham-se distantes do amor ao dinheiro, não creiam com muita pressa em qualquer um. Não sejam severos no julgamento, sabendo que todos nós somos devedores do pecado. 6. 2. Se pedimos ao Senhor que nos perdoe, também nós devemos perdoar, pois estamos sob o olhar do Senhor e Deus. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um prestará contas de si mesmo. 6. 3. Portanto, sirvamos a Ele com temor e todo respeito, como Ele mesmo nos ordenou, e também os apóstolos que nos anunciaram o Evangelho e os profetas que preanunciaram a vida de nosso Senhor. Sejamos zelosos no bem, evitando os escândalos, os falsos irmãos e aqueles que, levando hipocritamente o nome do Senhor, enganam os homens vazios. Contra os ensinamentos falsos. 7. 1. Quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne, é anticristo. Aquele que não confessa o testemunho da cruz, é do diabo. Aquele que distorce as palavras do Senhor segundo seus próprios desejos, e diz que não há ressurreição, nem julgamento, esse é primogênito de Satanás. 7. 2. Por isso, abandonando os discursos vazios de muitos e falsos ensinamentos, retornemos à palavra que nos foi transmitida desde o começo. Permaneçamos sóbrios nas orações e perseveremos nos jejuns.
Supliquemos em nossas orações ao Deus que tudo vê, para não cairmos em tentação, pois assim diz o Senhor: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 8:1. Portanto, sem cessar, estejamos agarrados à nossa esperança e ao penhor de nossa justiça, isto é, Cristo Jesus, que carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, ele que não cometeu pecado e em cuja boca não foi encontrada nenhuma falsidade, mas que tudo suportou por nós, a fim de que vivêssemos nele. Imitar a perseverança de Cristo e dos mártires. 8:2. Imitemos, portanto, a perseverança dele. Se sofrermos por causa do seu nome, o glorificaremos. De fato, esse é o modelo que ele nos apresentou em si mesmo, e nós cremos nisso. 9:1. Portanto, eu vos exorto a todos, para que obedeçais a palavra da justiça e sejais constantes em toda a perseverança, que vistes com os próprios olhos, não só nos bem-aventurados Inácio, Zósimo e Rufo, mas ainda em outros que são do vosso meio, no próprio Paulo e nos demais apóstolos. 9:2. Estejam persuadidos de que nenhum desses correu em vão, mas na fé e na justiça, e que eles estão no lugar que lhes é devido junto ao Senhor, com o qual sofreram. Eles não amaram este mundo, mas aquele que morreu por nós e que Deus ressuscitou para nós. Amor fraternal. 10:1. Permanecei, portanto, firmes nessas coisas e segui o exemplo do Senhor, firmes e imutáveis na fé, amantes da fraternidade, amando-vos mutuamente, unidos na verdade, competindo na mansidão do Senhor, não desprezando ninguém. 10:2. Quando podeis fazer o bem, não o deixeis para depois, porque a esmola liberta da morte. Sede todos submissos uns aos outros, que a vossa conduta seja irrepreensível entre os pagãos, para que recebais louvor pelas vossas boas obras, e o Senhor não seja blasfemado em vós. 10:3. Pai, porém, daquele mediante o qual o nome do Senhor for blasfemado. Portanto, ensinai a todos a sobriedade, na qual também vos viveis. O caso de Valente. 11:1. Estou muito triste a respeito de Valente, que por algum tempo foi presbítero entre vós, por ele ter ignorado dessa maneira o cargo que lhe foi dado. Por isso, vos advirto para que vos abstenhais da avareza e sejais castos e verazes. Abstende-vos de todo mal. 11:2. De fato, quem não pode governar a si mesmo nessas coisas, como pode exortar os outros? Se alguém não se abstiver da avareza, será contaminado pela idolatria, e será considerado como um dos pagãos que ignoram o julgamento do Senhor. Ou não sabemos que os santos julgarão o mundo, como ensina Paulo? 11:3. Quanto a mim, não percebi, nem ouvi nada disso a vosso respeito. No vosso meio trabalhou o bem-aventurado Paulo, vos que estáis no início de sua carta. De fato, ele se gloria de vos em todas as igrejas que na época eram as únicas que conheciam a Deus. Nós ainda não o conhecíamos. 11:4. Portanto, irmãos, fico muito triste por causa dele e de sua esposa. Que o Senhor conceda a eles uma verdadeira penitência.
Sede, portanto, moderados também vos a esse respeito, e não os considereis como inimigos, mas chamai-os de volta como membros sofredores e desgarrados, para que salveis todo o vosso corpo. Agindo dessa maneira, estareis edificando a vós mesmos. 12:1 Creio que sois bem versados nas sagradas letras e que não ignorais nada. O que, porém, não me foi concedido. Nessas escrituras está dito: encolerizai-vos e não pequeis, e que o sol não se ponha sobre vossa cólera. Feliz quem se lembrar disso. Acredito que é assim convosco. 12:2 O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e este mesmo Pontífice eterno, Jesus Cristo Filho de Deus, nos edifique na paciência e longanimidade, na tolerância e castidade. Que Ele vos conceda a herança e parte entre seus santos, e convosco também a nós e a todos aqueles que estão sob o céu e que acreditarão em nosso Senhor Jesus Cristo e no próprio Pai, que o ressuscitou dos mortos. 12:3 Rezai por todos os santos. Rezai também pelos reis, autoridades e príncipes, pelos que vos perseguem e vos odeiam, pelos inimigos da cruz. Desse modo, o vosso fruto será manifesto em todos, e vos sereis perfeitos nele. 15:1 Eu vos escrevo esta por meio de Crescente, que há pouco tempo vos recomendei e que recomendo agora. Ele se portou de modo irrepreensível entre nós, e creio que fará o mesmo entre vós. Eu vos recomendo também a sua irmã, quando ela for até vós. Permanecei incólumes no Senhor Jesus Cristo e na graça com todos os vossos. Amém. Martírio de São Policarpo, bispo de Esmirna. A Igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomelo e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeiras em todos os lugares. Que a misericórdia, a paz e o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes. 1:1 Irmãos, nós vos escrevemos a respeito dos mártires e do bem-aventurado Policarpo, que fez a perseguição cessar, selando-a com seu martírio. Quase todos os acontecimentos se realizaram para que o Senhor nos mostrasse novamente um martírio segundo o Evangelho. 1:2 De fato, como o Senhor, ele esperou ser libertado, para que também nós nos tornássemos seus imitadores, não olhando só para nós, mas também para o próximo. É próprio do amor verdadeiro e firme querer salvar não só a si mesmo, mas também a todos os irmãos. 2:1 Felizes e generosos todos os mártires que surgem segundo a vontade de Deus. De fato, é necessário que tenhamos fé, para atribuir a Deus o poder sobre todas as coisas. 2:2 Quem não admiraria a generosidade deles, a perseverança e o amor ao Senhor? Dilacerados pelos flagelos a ponto de se ver a constituição do corpo até as veias e artérias, permaneciam firmes, enquanto os presentes choravam de compaixão. A sua coragem chegou a tal ponto que nenhum deles disse uma palavra ou emitiu um gemido. Eles mostravam a todos nós que os mártires de Cristo não estavam em seus corpos, mas que o Senhor, aí presente, conversava com eles. 2:3 Atentos à graça de Cristo, eles desprezavam as torturas deste mundo e adquiriram, em uma hora, a vida eterna. O fogo dos torturadores desumanos era frio para eles.
de fato, tinham diante dos olhos escapar do fogo eterno, que jamais se extingue. Com os olhos do coração olhavam os bens reservados à perseverança, bens que o ouvido não ouviu, nem o olho viu, nem o coração do homem sonhou, mostrados pelo Senhor àqueles que não eram mais homens, mas que já eram anjos. 2:4. Do mesmo modo, os que foram entregues às feras suportaram suplícios terríveis. Estendidos sobre conchas, eram submetidos a todo tipo de tormentos, para que fossem induzidos a renegar, se possível, por meio de suplício contínuo. 3:1. O diabo maquinava muitas coisas contra eles. Graças a Deus, porém, não prevaleceu contra nenhum deles. O generoso Germânico fortalecia a timidez deles através de sua perseverança. Ele foi admirável na luta contra as feras. O procônsul queria que ele cedesse e lhe dizia que tivesse piedade de sua própria juventude. Ele, porém, atiçando a fera, a chamava sobre si, desejando estar quanto antes livre desta vida injusta e iníqua. 3:2. Então, a multidão toda, admirada diante da coragem da piedosa e crente geração dos cristãos, gritou: abaixo os ateus! Trazei Policarpo. 4. Um dentre eles, chamado Quinto, frígio recentemente vindo da Frígia, ficou apavorado à vista das feras. Era ele que havia forçado a si mesmo e a outros a comparecerem ao tribunal. O procônsul, através de muita insistência, conseguiu persuadi-lo a jurar e sacrificar. Por isso, irmãos, não louvamos aqueles que se apresentam espontaneamente, pois não é isso que o Evangelho ensina. 5:1. Quanto a Policarpo, ele inicialmente não se perturbou ao ouvir isso, mas quis permanecer na cidade. A maioria, porém, o persuadiu a se afastar. Então ele se refugiou numa propriedade pequena, não longe da cidade, e passou o tempo com poucos companheiros. Noite e dia, ele não fazia senão rezar por todos e por todas as igrejas do mundo, como era seu costume. 5:2. Rezando, ele teve uma visão, 3 dias antes de o prenderem. Viu seu travesseiro queimado pelo fogo. Voltando-se para os seus companheiros, disse: devo ser queimado vivo. 6:1. Como persistiam em procurá-lo, transferiu-se para outra pequena propriedade, e logo chegaram os que o procuravam. Não o encontrando, prenderam 2 pequenos escravos, e um deles, torturado, confessou. 6:2. Era-lhe, de fato, impossível permanecer escondido, porque até mesmo os de sua casa o traíam. O chefe da polícia, que tinha recebido o nome de Herodes, tinha pressa em levá-lo para o estádio, a fim de que Policarpo realizasse o seu destino, entrando em comunhão com Cristo, enquanto aqueles que o tinham entregue recebessem o castigo do próprio Judas. 7:1. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros, armados como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram, como se estivessem perseguindo um bandido. Chegando pela noite, encontraram-no deitado num pequeno quarto do piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis, e disse: seja feita a vontade de Deus. 7:2. Ouvindo que tinham chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade veneranda, com a sua calma, e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho.
Ele imediatamente mandou que lhes dessem de comer e beber à vontade, e pediu que lhe concedessem 1 hora para rezar tranquilamente. 7:3. E lhe concederam. Então ele, de pé, começou a rezar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Os que o ouviam ficaram espantados, e muitos se arrependeram de ter vindo prender o velho tão santo. 8:1. Quando por fim terminou de rezar, lembrou-se de todos aqueles que tinha conhecido, pequenos e grandes, ilustres ou obscuros, e de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar sobre um jumento e o levaram para a cidade. Era o dia do grande sábado. 8:2. Herodes, o chefe da polícia, e seu pai Nicétas foram até ele. Fizeram-no subir ao seu carro e, sentando-se ao seu lado, procuravam persuadi-lo, dizendo: que mal há em dizer que César é Senhor, oferecer sacrifícios e fazer tudo o mais para salvar-se? De início, ele nada respondeu. Como insistissem, ele falou: não farei o que vos estáis me aconselhando. 8:3. Não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe todo tipo de injúrias, e o fizeram descer do carro tão apressadamente que ele se feriu na parte da frente da perna. Sem se voltar, como se nada houvesse acontecido, ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Aí o tumulto era tão grande que ninguém conseguia escutar ninguém. 9:1. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz, dizendo: sê forte, Policarpo. Sê homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente o fizeram entrar e, quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. 9:2. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: pensa na tua idade, e tudo o mais que se costuma dizer, como: jura pela fortuna de César. Muda teu modo de pensar e dize: abaixo os ateus. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio, fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse: abaixo os ateus. 9:3. O chefe da polícia insistia: jura, e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. Policarpo respondeu: eu o sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? 10:1. Ele continuava a insistir, dizendo: jura pela fortuna de César. Policarpo respondeu: se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente. Eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta. O procônsul respondeu: convence o povo. 10:2. Policarpo replicou: a ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. 11:1. O procônsul disse: eu tenho feras, e te entregarei a elas, se não mudares de ideia. Ele disse: pode chamá-las. Para nós, é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior. Mas é bom mudar, para passar do mal à justiça. 11:2.
O procônsul insistiu. Já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo respondeu-lhe: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento, e pouco depois se apaga, porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno, reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Vai, e faze o que queres. 12:1. Dizendo isso e tantas outras coisas, ele permanecia cheio de força e alegria, e seu rosto estava repleto de graça. Ele não só não se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, mas o próprio procônsul ficou estupefato e mandou seu arauto ao meio do estádio, para anunciar 3 vezes. Policarpo se declarou cristão. 12:2. A essas palavras do arauto, toda a multidão de pagãos e judeus moradores de Esmirna, com furor incontido, começou a gritar: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar. Dizendo isso, gritavam e pediam ao asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Este respondeu que não lhe era lícito, pois os combates de feras já haviam terminado. 12:3. Então unânimes se puseram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. Devia cumprir-se a visão que lhe fora mostrada. Enquanto rezava, ele tinha visto o travesseiro pegando fogo, e dissera profeticamente aos fiéis que estavam com ele: devo ser queimado vivo. 13:1. Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. 13:2. Quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu, desamarrou o cinto, e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado pela sua santidade de vida. 13:3. Imediatamente colocaram em torno dele o material preparado para a pira. Como queriam pregá-lo, ele disse: deixai-me assim. Aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira. Também sem a proteção de vossos pregos. 14:1. Então não o pregaram, mas o amarraram. Com as mãos amarradas atrás das costas, ele parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício, holocausto agradável preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito, Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. 14:2. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires, e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus sem mentira e veraz. 14:3.
Por isso e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, com ele o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. 15:1. Quando ele ergueu o seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. Grande chama brilhou e nós vimos o prodígio, nós a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar esses acontecimentos a outros. 15:2. O fogo fez uma espécie de abóbada, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou a outro aroma precioso. 16:1. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. 16:2. Entre estes, o admirável mártir Policarpo, que foi, em nossos dias, mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna. Toda palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. 17:1. Contudo, o invejoso, o perverso e o mau, o adversário da geração dos justos, vendo a grandeza do seu testemunho e de sua vida irrepreensível desde o início, vendo ornado com a coroa da incorruptibilidade e conquistando uma recompensa incontestável, procurou impedir-nos de levar o corpo, embora muitos de nós o desejassem fazer e possuir sua carne santa. 17:2. Ele sugeriu a Nicetas, pai de Herodes e irmão de Alce, que procurasse um magistrado, a fim de que ele não nos entregasse o corpo. Ele disse: não aconteça que eles, abandonando o crucificado, passem a cultuar esse aí. Dizia essas coisas por sugestão insistente dos judeus, que nos tinham vigiado quando queríamos retirar o corpo do fogo. Ignoravam eles que não poderíamos jamais abandonar Cristo, que sofreu pela salvação de todos aqueles que são salvos no mundo, como inocente em favor dos pecadores, nem prestarmos culto a outro. 17:3. Nós o adoramos, porque é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos justamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinha para com seu Rei e Mestre. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. 18:1. Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo no meio e o fez queimar, como era costume. 18:2. Desse modo, pudemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro, para colocá-los em lugar conveniente. 3. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos, na alegria e contentamento, para celebrar o aniversário de seu martírio, em memória daqueles que combateram antes de nós, e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. 19:1. Essa é a história do bem-aventurado Policarpo, que foi, juntamente com os irmãos de Filadélfia, o 12º a sofrer o martírio em Esmirna. Contudo, apenas dele se guarda a lembrança mais do que dos outros, a ponto de até os próprios pagãos falarem dele por toda parte.
Ele foi, não apenas mestre célebre, mas também mártir eminente, cujo martírio segundo o Evangelho de Cristo todos desejam imitar. 19:2 Por sua perseverança, ele triunfou sobre o iníquo magistrado, e assim foi cingido com a coroa da incorruptibilidade. Juntamente com os apóstolos e todos os justos, na alegria, ele glorifica a Deus, Pai Todo-Poderoso, e bendiz nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas, guia de nossos corpos, e pastor da Igreja Católica no mundo inteiro. 21. Havíeis pedido para ser informados com mais pormenores sobre esses acontecimentos. Por enquanto vos demos uma narração resumida por intermédio do nosso irmão Marcião. Quando tomardes conhecimento desta carta, transmiti aos irmãos que estão mais longe, para que também eles glorifiquem o Senhor, que fez sua escolha entre seus servidores. 22. Aquele que, pela sua graça e pelo seu dom, nos pode introduzir no seu reino eterno, por seu Filho único Jesus Cristo, a ele a glória, a honra, o poder e a grandeza pelos séculos. Saudai todos os santos. Aqueles que estão conosco vos saúdam, e também Evaristo, que escreveu esta carta, com toda a sua família. 21. O bem-aventurado Policarpo deu testemunho no início do mês de Xântico, no 12º dia, o 7º dia antes das calendas de março, dia do grande sábado, na 8ª hora. Ele fora preso por Herodes, sob o pontificado de Filipe de Tralha e do proconsulado de Estácio Quadrato, mas sob o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dada a glória, a honra, a grandeza, o trono eterno de geração em geração. Amém. Apêndice 22:1 Nós vos desejamos boa saúde. Irmãos, andai segundo o Evangelho, na palavra de Jesus Cristo. Com ele, glória a Deus Pai e ao Espírito Santo, para a salvação dos santos eleitos. Foi assim que o bem-aventurado Policarpo testemunhou. Possamos nós caminhar em suas pegadas e sermos encontrados com ele no reino de Deus. 22:2 Gaio transcreveu estas coisas de Ireneu, discípulo de Policarpo. Ele viveu com Ireneu. Eu, Sócrates, as copiei em Corinto, da cópia de Gaio. A graça esteja com todos. 22:3 Por minha vez, eu, Piônio, copiei do exemplar acima, que procurei, depois que o bem-aventurado Policarpo mostrou a mim em revelação, como contarei em seguida. Reuni os fragmentos, quase destruídos pelo tempo. Que o Senhor Jesus Cristo me reúna também com seus eleitos no reino do céu. A ele seja dada a glória com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Apêndice do manuscrito de Moscou. 1. Gaio copiou essas coisas dos escritos de Ireneu. Ele viveu com Ireneu, que foi discípulo de São Policarpo. 2. Esse Ireneu, que esteve em Roma na época do martírio do bispo Policarpo, instruiu muita gente. Temos dele numerosos escritos muito belos e ortodoxos. Ele mencionou Policarpo, dizendo que tinha sido discípulo dele. Refutou vigorosamente todas as heresias e nos transmitiu a regra eclesiástica e católica, tal como havia recebido do santo. 3. Ele diz também o seguinte: Marcião, do qual provém aqueles que se chamam marcionitas, certo dia, indo ao encontro de São Policarpo, lhe diz: Reconhece-nos, Policarpo. Este respondeu a Marcião:
Eu reconheço o primogênito de Satanás. 4. Lê-se também o seguinte nos escritos de Irineu: no dia e na hora em que Policarpo sofria um martírio em Esmirna, Irineu, encontrando-se em Roma, ouviu uma voz parecida com trombeta que dizia: Policarpo foi martirizado. 5. Como foi dito, é dos escritos de Irineu que Gaio copiou essas coisas. Em Corinto, Isócrates transcreveu da cópia de Gaio. E eu, Piônio, copiei do exemplar de Isócrates, que procurei, depois de uma revelação de São Policarpo. Reuni os fragmentos, quase destruídos pelo tempo. Que o Senhor Jesus Cristo me reúna também com seus eleitos na glória do céu. A Ele seja dada a glória com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.